Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo que a gente escreveu, sobre a psicologia investigativa no Ministério Público. Então, uma proposta de aplicação do criminal profiling no Tribunal do Júri. Para falar sobre esse tema, eu não sei bem quem que é o público, né, que está acompanhando, imagino que sejam pessoas interessadas. Eu vou situar um pouquinho, de maneira muito breve, sobre o que é o Ministério Público, porque eu sei que o pessoal do direito sabe o que é, mas o pessoal da psicologia, algumas outras áreas, às vezes sofrem um pouquinho para entender o que é o Ministério Público. Vou tentar situar muito brevemente. Pode passar, por favor. Então, o Ministério Público, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é uma instituição permanente, ou seja, ela não possui um caráter transitório, é uma instituição de Estado, essencial à função jurisdicional do Estado e está incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vou tentar explicar um pouquinho o que é isso. Pode passar, por favor. Então, a missão do Ministério Público é defender a democracia. E o que é isso? É defender, de uma maneira muito breve, tá, e resumida, o respeito pela liberdade e a preservação da vida e dos direitos de todas as pessoas, inclusive das minorias. Também a missão do Ministério Público é defender a ordem jurídica. Ele é responsável, então, por garantir que todos se comportem de acordo com a legislação vigente, e isso vale tanto para órgãos governamentais quanto para particulares. E também a missão do Ministério Público defender os direitos sociais e individuais indisponíveis. O que é isso? Né? O Ministério Público, a grosso modo, ele cuida de tudo aquilo que pertence a todos, mas não é de ninguém. Por exemplo, meio ambiente. Né? De quem que é o meio ambiente? É uma coisa que pertence a todos nós, mas não é de ninguém especificamente. E a questão dos direitos indisponíveis são os direitos que a gente não pode dispor, são os direitos que a gente não pode abrir mão na nossa vida. Por exemplo, né, a gente não pode abrir mão da saúde, da nossa liberdade, do direito à vida, né? São direitos indisponíveis. Então, por exemplo, se eu resolvo que eu quero vender um órgão meu, né? Afinal de contas, o corpo é meu e eu quero vender um órgão. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a nossa legislação ela não permite a comercialização de órgãos. Este é um direito indisponível. Então, numa situação assim, por exemplo, se houvesse uma denúncia, o Ministério Público tem legitimidade para atuar e para impedir esse tipo de situação. Pode passar, por favor. Então, o Ministério Público ele é um órgão independente, ele não faz parte de nenhum dos três poderes, nem do executivo, nem do legislativo e nem do judiciário. Algumas pessoas às vezes confundem e acham que o Ministério Público é judiciário. Ele possui autonomia administrativa e financeira conforme a Constituição, no artigo 127. E dessa maneira, o Ministério Público pode realizar fiscalização sem pressões externas, para atingir os objetivos da instituição, né? Que ele é principalmente um fiscal da lei, digamos assim, né? Um defensor da sociedade. Ele não é um quarto poder, mas na prática é como se ele fizesse esse papel. Isso eu estou falando para ficar mais didático, assim, a compreensão. Tá? Pode passar, por favor. O Ministério Público, ele também é o titular da ação penal pública, tanto a condicionada quanto a incondicionada. Ou seja, né, o Ministério Público, desde a sua origem, ele tem aí no DNA dele a titularidade dessas ações penais. Então, é o órgão responsável por responsabilizar as pessoas que cometem crimes, né? Por exemplo, se alguém na minha família é assassinado, e eu digo assim, mas na minha família nós somos muito religiosos e a gente vai perdoar essa pessoa, a gente não quer mais contato com esse assunto, é algo que nos estressa muito, a gente abre mão de qualquer investigação, de qualquer providência. Isso também não pode acontecer. Né? O Ministério Público é quem tem a legitimidade para representar contra alguém que cometeu um crime. Né? Mesmo que a família não queira, o Ministério Público vai atuar. Pode passar, por favor. Então, o que é o crime, né, gente, do ponto de vista do Ministério Público? O crime é uma quebra na ordem jurídica, né?
E o Ministério Público, ele é um defensor da ordem jurídica. Então, o crime, ele fere, né, os nossos direitos estabelecidos na Constituição Federal. Nós temos direitos de ir e vir, nós temos direitos de viver livres de opressão, de violência, de agressão. E o crime, ele vem a ferir esse direito, tanto de indivíduos quanto da própria sociedade, né? Com ações que causam danos à vida, né, à saúde física e mental dos envolvidos. E isso acontece tanto com indivíduos quanto com a sociedade, né? Se eu estou numa situação que alguém foi agredido dentro de um ônibus, por exemplo, alguém levou uma facada no ônibus, né? Aquela facada atingiu aquela vítima, mas como é que essa pessoa foi escolhida, né? Poderia ter sido escolhido qualquer um de nós ali dentro do ônibus. Então, é algo que sempre afeta a coletividade. E por isso o Ministério Público, ele pretende garantir o cumprimento das leis para a sociedade, com o objetivo justamente de responsabilizar para que haja uma manutenção da ordem social, né? Porque se não houver responsabilização, as pessoas vão se sentir à vontade para sair cometendo crimes. E isso não pode acontecer porque fere a nossa ordem jurídica. Pode passar, por favor. E aí, como é que fica a psicologia dentro desse contexto, né, do Ministério Público? Pode passar. Os psicólogos, eles começaram a entrar nos ministérios públicos, pelo que eu vi, né, a nível nacional, ali pela década de 1990. Isso também aconteceu no Ministério Público do Paraná, que é onde eu trabalho. Então, a entrada dos psicólogos coincidiu com a promulgação da Constituição Federal de 1988. O que é isso? Né? É a Constituição Cidadã, que trouxe uma série de novas atribuições ao papel do Ministério Público. Então, no campo extrapenal, além das questões penais, a instituição ela assumiu uma série de papéis e começou a atuar como agente político de transformação social. Então, começaram a haver muitas áreas de especialidade, promotorias atuando em áreas de especialidade, como promotoria da pessoa com deficiência, promotoria do idoso, promotoria do meio ambiente. E com isso, o Ministério Público também procurava zelar pelos direitos da população daqueles segmentos sociais mais vulneráveis. E isso provocou uma situação que, quando os psicólogos começaram a assumir seus postos, né, esse momento histórico, houve uma demanda muito grande para que os psicólogos atuassem nessas áreas de especialização, né? Porque o crime já era uma coisa que já era o dia a dia do Ministério Público, né? A inovação, a novidade, a área que estava nascendo ali para se atuar, eram essas áreas de especialidade. Então, os profissionais que entraram acabaram sendo absorvidos nessas áreas. Pode passar, por favor. Então, com isso, nos ministérios públicos, né, dada a inserção tardia desses profissionais e também a entrada junto ali com a promulgação da Constituição Cidadã, desde o início, os nossos esforços nos distanciaram da esfera criminal, né? A gente acabou indo para essa área que tinha uma demanda para que as coisas funcionassem nessas áreas especializadas. E isso resultou, em certa maneira, que houve pouca produção nessa área, né, dos psicólogos na esfera criminal no Ministério Público. Pode passar. Entretanto, em 2017, houve uma percepção da instituição dessa situação, né, de que estavam sendo envidados poucos esforços para assessorar os promotores das áreas criminais, né, por equipes multiprofissionais, e com isso foi criado o LabJur, que é o nosso laboratório de psicologia jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. Nesse laboratório, a gente vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre o Tribunal do Júri, e também a gente vem realizando assessoramento técnico às promotorias criminais do Tribunal do Júri. Então, assim, uma área muito nova para a gente e desafiadora. E aí foi nesse contexto que a gente teve acesso a uma série de casos, né, e a gente trouxe para o capítulo que a gente escreveu do livro, pode passar, que é relativo a uma ação penal que foi trazida a nós por um promotor do Tribunal do Júri, aonde ele pediu a equipe de psicólogos, né, ele explicou o caso e trouxe como uma demanda por apoio técnico.
Então, o caso, basicamente, é um caso de feminicídio, em que o corpo da vítima tinha sido encontrado amarrado dentro de um armário, envolto num lençol branco, e tinha sido descartado numa estrada rural. Esse corpo ele tinha indícios de asfixia mecânica por estrangulamento, e o fato ele foi divulgado na televisão, né? E a pessoa que tinha realizado o frete, né, desse armário, que tinha descartado esse armário, ele identificou o objeto e procurou a polícia, porque ele ficou com medo de ser associado ao crime, já que ele só tinha feito um frete. Então, quando ele chegou na polícia, ele informou o nome e o endereço, né, do homem que havia contratado esse frete. E a polícia, então, rapidamente ficou de tocaia na frente da casa desse suspeito e prendeu ele no dia seguinte ao crime. Ele estava chegando em casa com outra mulher de biotipo muito semelhante ao da vítima. Pode passar, por favor. Então, nesse assessoramento técnico, o promotor, ele nos disse o seguinte, né, que mesmo com o trabalho do inquérito policial, haviam muitos detalhes e aspectos inexplicados no caso. A própria motivação do crime não tinha ficado clara para ele, né? Ele também tinha se questionado assim se seria esse réu um assassino em série, né? Porque ele poderia estar começando uma vida de assassinatos em série, já que ele tinha matado uma pessoa e estava chegando em casa com outra de biotipo muito semelhante. E aí surgiu a questão de como que a gente poderia ajudar esse promotor de justiça, né, com a atuação no júri, a entender quem era esse réu e quais as circunstâncias e as razões do crime. Foi aí, então, pode passar, por favor, que a gente pensou no uso do criminal profiling, né, como uma técnica a ser utilizada. Só que quando a gente fez isso, a gente acabou depois refletindo que a gente acabou propondo uma inovação no uso dessa técnica, né? Porque geralmente ela é uma técnica usada pela polícia para encontrar um suspeito. E no caso a gente já tinha, né, um suspeito. Na verdade, a gente tinha mais do que um suspeito, um réu, né? Porque haviam indícios suficientes de autoria e de materialidade, né, em relação a ele. Então, nós usamos essa técnica para procurar esclarecer o perfil criminal desse réu e a situação do crime, aplicando então essa técnica à persecução penal, né, no âmbito do tribunal do júri. Pode passar, por favor. E por que é que a gente fez isso, né? Para que a gente fez isso? A gente fez para permitir que o promotor do júri tivesse uma visão muito mais clara em relação ao réu e ao crime, né? Ou seja, a gente tentou colaborar para que o trabalho em plenária do promotor do júri, junto ao conselho de sentença, fosse mais robusto e pautado em conhecimento científico. Pode passar, por favor. Então, esse caso, para eu falar um pouquinho dele, foi um caso de feminicídio. A vítima conhecia o réu através das redes sociais e permaneceu em contato com ele apenas pelas redes sociais pelo período de 4 meses. O primeiro encontro que essa vítima teve com o réu foi na casa dele, e esse foi praticamente o primeiro e único encontro, porque ela entrou na casa dele e de lá ela nunca saiu, assim, viva, só assassinada. Então, existiam dúvidas, né, sobre a motivação do crime, o porquê que ele teria assassinado essa moça. Então, o réu, inicialmente, ele negava a autoria, ele dizia que não era ele, mas depois, né, conforme foram aparecendo gravações e circunstâncias que ele não tinha como negar, ele acabou assumindo, né? Mas ele sempre dizia que tinha acontecido um acidente, ele tinha uma tese de que tinha acontecido um acidente, que não era culpa dele, que ele não tinha matado ela, foi um acidente. Então, assim, ele teria tido uma discussão com a moça na casa dele, porque ela tinha visto umas mensagens no celular, tinha ficado enciumada, e acabaram com algumas agressões físicas, um empurra-empurra, e nesse empurra-empurra ele teria empurrado a vítima e ela teria caído e batido a cabeça numa cama, e com isso, quando ele foi observar que ela não levantava, ele viu que ela estava morta. E o pânico dele foi tão grande, segundo ele, no depoimento, ele diz que fez ele
descartar o corpo no local ermo, né, e não procurar a polícia, porque ele achava que ninguém ia acreditar nele. Então, basicamente, a história era essa. Pode passar, por favor. Então, para a elaboração desse perfil criminal, e para a hipótese, né, acerca da dinâmica do crime, nós fizemos algumas atividades, tivemos contato com os promotores de justiça solicitantes, porque eram 2 promotores diferentes, um participou das audiências de instrução e o outro queria fazer a plenária do júri. Nós analisamos o conteúdo processual, que era um processo com mais de 2.000 páginas, e também tinham muitas horas de vídeos e testemunhas e de depoimentos. Realizamos entrevistas forenses com a irmã da vítima e também com a ex-companheira do réu, e fizemos também um levantamento em mídias sociais sobre reportagens a respeito do caso, e pesquisas bibliográficas, né, em bases de dados científicos sobre todo o tema. Então, a gente se baseou muito no trabalho do Ainsworth, né, na questão do criminal profiling, e a gente tentou esclarecer as 3 perguntas fundamentais que ele coloca nesses casos, né? O que se passou na cena do crime, por que razão esses eventos aconteceram, e que tipo de indivíduo poderia estar implicado, né? Então, para responder, a gente, né, não necessariamente nessa ordem, então pode passar a próxima, a gente começar pela última, né, que tipo de indivíduo poderia estar implicado. Então, a gente percebeu, através das entrevistas, né, forenses realizadas com a irmã da vítima e a ex-companheira do réu, e também pela análise de outras evidências comportamentais, foi possível a gente fazer a construção de uma hipótese acerca do perfil psicológico do réu. Nós percebemos que ele tinha muitos traços, né, de personalidade e comportamentos, como agressividade, dissimulação, frieza, impulsividade, fracasso na adequação às normas sociais, irresponsabilidade laboral, enfim, uma série de traços que se mostraram compatíveis com uma hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade antissocial, de acordo com o DSM-5. Pode passar. E aí, então, tendo uma noção de quem era esse indivíduo em termos de personalidade, a gente foi pensar nas motivações, né? Por que razão esses eventos aconteceram? Então, a história toda, para ser bem breve, né? Para não dar um spoiler total do capítulo, tem bem mais detalhes lá, que havia, então, esse relacionamento entre a vítima e o réu, e ele acontecia via WhatsApp, né? Durante esses 4 meses. A vítima se mostrava muito apaixonada pelo réu, estava totalmente envolvida, chegou até a se afastar da família, né, porque de tanto que conversava com ele, e paralelamente ao relacionamento com a vítima, o réu, ele mantinha a ex-companheira dele em situação de cárcere privado na casa dele. Então, assim, era uma situação de terror que essa ex-companheira vivia, né, 4 meses em cárcere privado. Ela falava com a família dela por telefone e era obrigada a dizer que estava tudo bem, porque senão ele dizia que ia matar ela. Ela passava por humilhações, agressões constantes, e toda vez que ela se insubordinava ou tentava enfrentá-lo, ele era muito violento. Então, com isso, ela acabou realmente se tornando submissa com medo, né, temendo pela vida. Só que, certa feita, essa ex-companheira conseguiu fugir da dominação do réu. E, na madrugada, então, do dia seguinte à fuga dessa ex-companheira, a vítima foi convidada para ir na casa do réu por ele, e sem saber que ele tinha outro relacionamento, foi até a casa dele. Na casa do réu, essa vítima teria mexido no celular dele enquanto ele tomava banho, e acabou percebendo que ele tinha contato com várias outras mulheres. E ficou revoltada, porque estava muito apaixonada, envolvida, e acabou tendo uma discussão com ele, né? E essa insurreição dela, né, essa rebeldia dela, atuou como um gatilho para esse réu, que atualizou possivelmente os sentimentos que ele tinha de ódio em relação à ex-companheira que tinha acabado de fugir, né, e a quem ele não estava mais conseguindo dominar, né, porque a fuga dela teve uma repercussão muito grande para ele, né, ele foi muito abalado, as pessoas que conheciam trouxeram essa situação, né, de que ele ficou abalado.
E uma coisa muito interessante nesse caso é de que havia uma semelhança física muito grande entre a ex-companheira e a vítima, né? No dia que a gente foi fazer a entrevista com a ex-companheira, nós ficamos estarrecidas, porque parecia assim, uma cópia da outra, o cabelo, o tom de pele, o formato do rosto. Então, a gente acabou desenvolvendo como uma hipótese mais plausível essa conexão que havia entre a ex-companheira e a vítima, né? Que a presença da vítima, de certa maneira, reatualizava ali a companheira por quem ele nutria esse ódio devido à fuga, à insubmissão dela. Pode passar, por favor. Então, a gente vai para o que se passou na cena do crime, né? A vítima, então, nutria sentimentos de paixão pelo réu, e ele disse em depoimento que isso não era recíproco, né? E ao descobrir, então, que ela não era a única com quem ele se relacionava, eles iniciaram ali uma discussão. O próprio réu conta que ela jogou o celular no peito dele e partiu para um ataque físico. E eles começaram uma discussão e agressões físicas, e ele diz que ele teria empurrado ela, né? Mas, na verdade, o laudo de necropsia mostrou que houve um sufocamento, né? Então, possivelmente, aí nessa situação aconteceu esse sufocamento. E aí a gente vê que essa rebeldia e esse enfrentamento que a vítima teve com o réu, ele teria ali reativado esses sentimentos de frustração, de ódio, de fúria e violência que estavam contidos, né, que ele não pôde descarregar na ex-companheira e que tinham sido gerados pela insubmissão dela, né? Então, desse modo, ele teria atacado a vítima asfixiando até a morte, né? Ele teria tido pouquíssima tolerância com qualquer rebeldia, com qualquer comportamento dela que lembrasse a insubmissão da ex. Então, aqui a gente fez uma hipótese também de que houve um deslocamento, né, do ódio que ele tinha pela ex-companheira, que foi descarregado na vítima, né? A gente também se baseou nos estudos, né, do David Canter, onde ele coloca que, em alguns casos, a vítima é utilizada como um veículo para o escoamento do ódio, né? E foi o que a gente acreditou que aconteceu nesse caso. Então, esses estudos, né, esse perfilamento que a gente fez, ele ajudou muito o promotor a fazer o trabalho dele na plenária para explicar para os jurados, né, o que possivelmente poderia ter acontecido, né, o que era mais plausível que tivesse acontecido na cena do crime e a motivação para esse crime. E ele também ajudou o juiz na questão da dosimetria da pena, né, porque na falta de um outro documento técnico, esse documento ele ajudou o juiz a entender um pouco quem era esse réu, a personalidade do agente. Então, pode passar o próximo, por favor? Olha, eu trouxe para vocês darem uma olhadinha, eu tirei os nomes, né? É um excerto da ação penal, esse é um excerto da sentença que foi proferida pelo juiz, né, presidente do Tribunal do Júri, aonde ele coloca ali a personalidade do agente, né, negativa e merece valoração específica. E ali, riscado em vermelho, está ali, ele está dizendo do estudo elaborado pelo Ministério Público, né, pois, embora elaborado por uma das partes, merece total credibilidade, pois gozamos de fé pública, né? Então, ele se baseou nessa hipótese de transtorno de personalidade antissocial para aplicar a dosimetria da pena, né? Fazer uma dosimetria da pena ajustada à personalidade do agente. E esse caso, por fim, o réu foi condenado, acho que a 34 anos de prisão, que é uma pena alta, né? Em razão do crime que cometeu. Então, esse é o capítulo que eu e a Patrícia desenvolvemos, né? E vocês vão encontrar muito mais dentro do livro, porque ali a gente esmiuça, né? Tudo que foi feito, o caso, para que vocês possam ver com profundidade esse caso e esse capítulo. E eu gostaria de agradecer a participação e atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.